Na semana passada aqui, a gente concluímos uma mini-reforma política, onde, sem nenhuma dúvida, essa mini-reforma ela acabou se encontrando com a voz roucas das ruas, no sentido de que 74% da população brasileira não concorda mais com o financiamento de campanhas através das iniciativas privadas, porque a empresa, todo mundo sabe, não vota, a empresa visa lucro, e quando visa lucro, se ela patrocina alguém, ela quer esse lucro. É exatamente uma das causas que vem, ao longo do tempo, maculando a política e colocando hoje o quadro político brasileiro na maior descrédito de todo o tempo da sua história. Por isso eu venho aqui, e venho, de certa forma, muito preocupado, senador Lazer, senador Paulo Paim e senador Dário. Por quê? Porque nessa mini-reforma nós cometemos erros que jamais poderíamos ter cometido. Na verdade, não verificar a reforma política ficou lei do silêncio imposto pelo Senado, de respeito às minorias. Portanto, senhora presidente, senhores senadores e senhora senadora, ocupo nesse momento a tribuna do Senado Federal para apontar uma falha de revisão desta casa, substanciada no dispositivo equivocado introduzido pela emenda substitutiva ao PLC número 75 de 2015. A mini-reforma eleitoral, que, se não for corrigida a tempo na votação da redação final, da matéria pelo plenário do Senado, terá que ser suprimida pela Câmara dos Deputados. O assunto que vou apontar é grave, pois fere de morte o exercício da democracia em nosso país. A Secretaria de Comunicação do Senado foi precisa ao titular o tema que passo a abordar. Diz a SECOM do Senado, abre aspas, silêncio, fora de comícios, carreatas e outros eventos organizados, fica proibido o uso de carro de som, ministrios, trio elétricos, alto-falantes, amplificadores de sons, fecha aspas. É a lei do silêncio imposta pelo Senado. Trata-se do novo parágrafo 3º do artigo 39 da Lei das Eleições, introduzido pelo relator da Comissão de Reforma Política do Senado, o senador Romero Jucá. Ao arrepio da Constituição Federal e em desrespeito à legislação infraconstitucional vigente. O dispositivo introduzido pelo senador, como novo parágrafo 3º do artigo 39 da Lei das Eleições, diz o seguinte, abre aspas, artigo 3º, é vedada nas campanhas eleitorais a utilização de alto-falantes, amplificadores de sons ou qualquer outra aparelhagem de som fixo, bem como de carro de sons, mini-trios ou trio elétricos, ressalvada a hipótese do quarto parágrafo, fecha aspas, que fala, a ressalva do quarto parágrafo é para permitir apenas a utilização de carro de som, mini-trio e trio elétricos em comício ou reuniões. No texto que veio da Câmara dos Deputados, na redação final do projeto de lei número 5.635-D de 2015, PLC 75 de 2015 no Senado, não constava essa aberração jurídica. E não constava porque a proibição imposta pelo Senado, como já adiantei, é inconstitucional e antijurídica. Senhora Presidenta, senhores senadores e senhoras senadoras,
A Constituição da República, ao tecer os direitos e garantias fundamentais, diz no inciso 4º do artigo 5º, que é livre a manifestação do pensamento. Sendo livre, como verdadeiramente é, a manifestação do pensamento em nosso país incorre em vício de inconstitucionalidade no mérito e na forma. A proibição de utilização de alto-falantes, amplificadores de som, carro de som, mini-trio e trio elétricos nas campanhas eleitorais, introduzida pelo Senado por meio do novo parágrafo 3º do artigo 39 da Lei das Eleições. Antes, além de esclarecimento, além de claramente incondicional, senador Dário, essa mudança é injurídica, porque o caput do artigo 39 da Lei das Eleições, Lei 9.504 de 1997, o artigo que teve o parágrafo 3º modificado pelo Senado, diz exatamente o contrário. Vejam o que diz o caput a esta que está em vigor e não foi modificado pelo projeto aqui, que não foi modificado pelo projeto de lei. Abre aspas, artigo 39, que foi mantido, o caput. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral em recinto aberto ou fechado não depende de licença da polícia. Ora, eles dizem, num parágrafo que foi incluído, que proíbe, e o caput do artigo diz que pode. Olha a imperfeição jurídica. Sabe por quê? Porque isso não foi feito com sentimento do povo, mas com sentimento de uma vingança paroquial no meu estado. Da polícia, vale dizer, do Estado. Ou seja, o Estado não pode proibir qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral. Uma vez que a cabeça do artigo 39 da Lei das Eleições autoriza qualquer ato de propaganda eleitoral, o Senado não poderia inserir um parágrafo a este artigo dizendo exatamente o contrário. Ou seja, senadora Lídice, proibindo a utilização de carro de som, mini-trio, trio elétrico, fora de comício ou de reuniões. A questão, porém, vai além disso. Ao introduzir um novo parágrafo no artigo 39 da Lei das Eleições, o senador Romero Jucá, relator da matéria, revogou tacitamente o parágrafo 3º, que está vigente, com graves consequências para a população, pois esse parágrafo determina que nas campanhas eleitorais, o fornecimento o funcionamento de alto-falantes, ou amplificadores de som, não pode operar a menos de 200 metros de hospitais, casa de saúde, escolas, igrejas e templos, quartéis militares, tribunais, sede dos poderes executivo e legislativo da União, dos estados e dos municípios. Veja a gravidade. Ele acrescentou um parágrafo 3º, substituindo esse, que preservava o som a 200 metros das sedes dos poderes, dos hospitais, das escolas. Olha a imperfeição dessa emenda desastrosa que essa casa precisa corrigir. Na redação final, o parágrafo 3º do artigo 39 da Lei das Eleições, que está em vigor, é muito importante para a vida cotidiana das pessoas, pois modula a colisão dos dois direitos fundamentais. No caso dos hospitais, por exemplo, limita o direito à livre manifestação do pensamento dos candidatos em campanha em função do direito à saúde dos pacientes internados em tratamento. Ele tirou essa distância. No exemplo, vejo vocês. Ah, mas o carro de som saiu. Não, o carro de som fixo pode funcionar. O cara pode botar na porta do hospital agora. Olha o contrassenso. Olha o contrassenso. Olha o choque. Pela lei atual, amplificadores e aparelhos de som devem estar a mais de 200 metros dos hospitais. Agora acabou. Vai funcionar antes. Porque tirou o artigo 3º, o parágrafo 3º do artigo 39, e colocou só um proibindo. O carro em movimento, mas fixo pode.
O cara bota 3 pessoas dentro do hospital e faz um comício. Senador, permite uma parte? Vossa Excelência. Senador Telmar, em primeiro lugar, me congratulo com esse flagrante que Vossa Excelência dá com relação a esse erro terrível de redação e muito importante que Vossa Excelência traga essa descoberta a tempo de corrigirmos. Eu faço parte, como membro da Comissão de Reforma Política, e lhe confesso que não tinha visto essa matéria nesses termos em que Vossa Excelência está reproduzindo. É evidente que na campanha eleitoral teremos a liberdade de expressão que sempre tivemos. E é incoerente que a 200 metros de um hospital se permita um alto-falante. Isso já é proibido nos dias de hoje. É proibido até mesmo passar à frente de um hospital ou de uma escola com alto-falante, quanto mais deixar a 200 metros, que evidentemente perturba a vida daqueles que estão tratando da saúde no hospital. E aproveito também para me congratular com o alerta que Vossa Excelência está fazendo com relação ao financiamento de campanha. Nós, na comissão, vedamos terminantemente a doação de pessoas jurídicas, de empresas, a partidos e a candidatos. Mas estamos com alguma apreensão, porque não é o mesmo procedimento da Câmara dos Deputados. Então, eu queria recomendar aos nossos telespectadores, ouvintes da TV Senado, da Rádio Senado, aqueles 74% que opinaram nas pesquisas que opinaram pelo fim da opinião, estou com um problema aqui do meu microfone. Então, que estejam alertas para fazer ver à Câmara dos Deputados que nós precisamos sair dessa subordinação, deste condicionamento aos patrocínios das empreiteiras, dos bancos, das grandes empresas, de doações para campanhas eleitorais. Nós precisamos lutar para manter a posição adotada pelo Senado e não aquela que se inclina à Câmara dos Deputados. Obrigado, senhor senador Telmário Mota. Obrigado. Obrigado, Vossa Excelência, que tem nessa casa se pautado com muita coerência. Vossa Excelência, sem nenhuma dúvida, o Rio Grande do Sul é um estado que sempre mandou para cá grandes nomes. E Vossa Excelência, que substituiu um dos fenômeno daqui dessa casa, um dos maiores líderes, que foi o Pedro Simão, Vossa Excelência se posiciona muito bem, com muita coerência e orgulho meu partido. Mas, vizinho a Vossa Excelência, também nós temos senadores que querem se manifestar. Senador Dário Ber. Bem, senador Telmário, eu não poderia deixar de manifestar a Vossa Excelência a minha admiração e o meu apreço. E, sobretudo, porque, mais uma vez, Vossa Excelência levanta um tema extremamente relevante, não só para o presente, mas para o futuro e para as futuras campanhas eleitorais. Eu quero me associar e fazer coro ao vosso protesto, porque acho que não é admissível que, nos momentos atuais que nós estamos vivendo hoje, nós vamos apreciar aqui e votamos uma lei que proíbe a manifestação e a forma de expressão tão tradicional quanto aquela objeto das motocicletas, do jegue, dos carrinhos de mão, dos trio elétricos, enfim, dos carros de som de uma maneira geral. Eu acho que isso precisa ser revisto agora na redação final, senhor presidente, porque, na verdade, isso é um tema consagrado da forma como efetivamente a gente faz política. Então, receba a minha solidariedade. Entretanto, eu quero manifestar aqui, senador Telmário, a minha satisfação por ter participado de uma sessão histórica do Senado Federal, onde, se não fizemos a reforma dos nossos sonhos, eu acho que nós evoluímos bastante. E um dos pontos mais marcantes, que evoluiu muito, na minha opinião, está relacionado ao fim da doação das empresas. A minha opinião é que essa é que é a fratura exposta. É o nervo
Senhor presidente, só mais uma tolerância, porque o tema é extremamente relevante. Eu dizia que este é o nervo exposto da relação promíscua de poder público, de financiadores de campanha e de seus representantes. Aí que se originou toda a corrupção que nós estamos vivendo no país hoje. Portanto, a proibição do financiamento de campanha por pessoas jurídicas, eu acho que pode marcar um novo tempo, é um novo momento. Nós estamos dando um passo importante, acho que estamos escrevendo uma nova página na história do Brasil, cujas campanhas vão ser muito mais baratas. Nós não vamos mais discutir agora, senador Theomário, sobretudo quem vai fazer a campanha mais bonita, mais sofisticada, mais rica. Nós vamos voltar à época da cartolina, do cartaz e vamos discutir. Vamos discutir substancialmente aquilo que é mais importante numa campanha eleitoral, que são os problemas, que são as ideias. Portanto, quero me congratular com Vossa Excelência, parabenizar mais uma vez, porque o seu pronunciamento eleva o discurso nessa casa. Obrigado. Muito obrigado, senador Dário. Incorporo a fala de Vossa Excelência ao meu pronunciamento. Senhor presidente, já para concluir, eu queria que Vossa Excelência me tolerasse um pouquinho mais, porque eu já vi tantos outros assuntos, até para entregar a Petrobras aqui ser ampliado, porque aqui para defender a minoria do povo brasileiro a gente não pode ampliar. Então, é nesse sentido que eu quero pedir de Vossa Excelência que me dê essa oportunidade de ficar aqui mais uns 5 minutos para defender a minoria, porque aqui já tentaram entregar, dando muitas horas, o maior patrimônio da nossa nação, que é a Petrobras. Mas concluindo a minha fala, senhor presidente, o senador Romero Jucá, no afã, no ímpeto de acabar com a política feita pelas lideranças da minoria para os mais pobres e para a classe média, retirou da lei a proteção dada às escolas, às igrejas e aos hospitais. Mas essa política dos poderosos, dos políticos donos dos meios de comunicação de massa, não irá calar. Mas essa política dos poderosos, dos políticos donos dos meios de comunicação de massa, não irá nos calar. Sabe por quê? Porque aqui eu trouxe, inclusive, e quero aqui focalizar. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Querem calar a voz do povo humilde. Os poderosos, os donos de televisão, os donos de rádio, querem calar a boca dos humildes. A Secretaria-Geral da Mesa do Senado precisa corrigir esse erro material. Não pode deixar que a redação final, que voltará para a Câmara dos Deputados, contenha tamanha falha. Voltará. Caso não o faça, a casa de origem da matéria deverá restabelecer, nesse ponto, o texto original do PL 5.735-D de 2013, que não previa sobre esse item qualquer limitação de pleno exercício da democracia. São vários autores internacionais que defendem a minoria. Mas já para concluir, senhor presidente, o Senado Federal não pode impedir o pleno exercício da democracia nas campanhas eleitorais, proibindo os candidatos mais humildes, que em larga medida representam os excluídos de nosso país, de se manifestar com os minguados meios que têm, e aí incluídos, por exemplo, os ministrios, as bicicletas, os animais de cargas, as pequenas caixas de som. Os representantes da minoria e dos excluídos devem ter o direito, conquistado a duras penas, de expor as suas ideias. O Senado, em pleno século XXI, não pode impor uma lei da mordaça na campanha eleitoral. Era o que eu tinha para dizer. Não podemos, senadora Alice da Mata. Vossa Senhoria veio da minoria e muitas vezes foi eleita pela minoria. Eu votei em Vossa Excelência, como minoria, como membro do sindicato, se calar diante de tamanha barbaridade, de tamanha agressão, de tamanha contrassenso. Por isso, eu venho a essa tribuna apelar ao Senado que na redação final faça essa correção. Porque se não fizer, eu vou até o Supremo, mas a lei da minoria,
a liberdade da minoria, a expressão da minoria, nenhum senador, por mais corrupto que seja, não vai calar.